Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, seguinte, no vídeo de hoje nós vamos ver aqui 7 controles licenciados para Xbox para você importar pela Amazon. Isso é, controles que não estão aqui no Brasil, mas que lá já estão com todos os impostos, todos os tributos e frete inclusos nos preços que eu mostrar aqui. Então, se você quer um controle diferenciado, tenho certeza que nesse vídeo aqui você vai encontrar esse controle. E se você já gostou da ideia desse vídeo, que são 7 controles para Xbox One e Xbox Series licenciados na Amazon, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder os futuros vídeos. Vamos lá ver o primeiro controle, mas olha, tem um aqui que olha... eu vou falar com vocês, esse realmente vai surpreender vocês. Primeiro controle que a gente tem aqui por R$ 381, lembrando, isso é uma compra internacional, os tributos de importação já estão incluídos e você não terá nenhum custo extra. Então tá ali, GameSir Kaleid Flux por R$ 381. Olha, esse controle aqui, ele tá lado a lado com o GameSir G7 SE, tá? Então ele vem aqui com os analógicos, com poderosíssimos Hall Effect, tem conector para headset, tem aqui também, ó, como vocês podem ver, tem um LEDzinho ali dentro, olha só que maravilha, funciona com fio, e ele tem também os gatilhos extras, né, que são aqueles botõezinhos ali atrás ali, que você pode configurar da sua forma, porque ele conta com um remapeamento muito avançado. Isso obviamente inclui fazer configurações específicas para jogos específicos, né? Então você pode configurar para FPS, para corrida, enfim, configure do seu jeito, por R$ 381. Lembrando que todos os produtos que eu mencionar aqui vai ter o link aí embaixo aí na descrição. Vamos para o controle de número 2. Pelo mesmo preço, também é uma compra internacional, os tributos de importação estão incluídos e você não terá nenhum custo extra. Por R$ 381, GameSir G7 SE. Tem tudo o que o Kaleid Flux tem, tá? Inclusive aqui, os botõezinhos aqui, ó, são de membrana, tá? Aqui são de membrana o botãozinho. Lá no Kaleid Flux eu não falei, mas lá também os botões aqui são de membrana. E o GameSir G7 SE, vocês já conhecem, é a mesma coisa do Kaleid Flux. Então, ó, remapeamento muito avançado, analógicos com Hall Effect, que não vão dar drift por nada. Tem aqui os botõezinhos extras, né, os gatilhos aqui, só que no Kaleid Flux você não tinha essa parada aqui, ó, que são os trava-botões extras, tá? Então, já no G7 SE você pode travar os botões extras. Então tá aí, um controlinho que na minha opinião tá valendo a pena. Vamos para o nosso terceiro controle. Falou importação de controle, você precisa trazer um carinha desse. Lembrando que todos os controles que eu estou apresentando para vocês são controles licenciados para Xbox One, Xbox Series e obviamente funciona no PC também. Esse daqui é o Turtlebit Recon. Olha só para esse controle, olha a cara de avançado desse controle. Nesse controle você pode controlar o volume da sua gameplay separado do volume do chat. Com um simples clique aqui, ó, simples, olha aqui, ó. Dá para vocês verem? Olha isso. Aí ali você tem a parte aqui do headset, olha isso. Olha, botão de mutar e desmutar, não que os outros não tenham, os outros têm também, mas ele tem tudo isso aqui muito avançado, obviamente todos eles também têm conector para headset, tá? Olha, sensacional esse controle, né? Além de tudo isso, lembrando que todos os controles aqui vão funcionar via cabo, tá? E além de tudo isso, ele tem ainda os pedals, né? Que são os botões extras aqui que você pode usar como gatilho rápido para jogo de FPS, tá? Olha só, muito bacana mesmo, hein? Muito bacana, muita função. Dá pra ver que tem uma pegada diferenciada, tem um grip aqui, né? Tem pro seu dedo não escorregar no gatilho. Muito bom esse Turtlebit Recon por R$ 496. Se você quer algo mais avançado e não se importa de ser um controle com fio, esse daqui seria uma boa opção. Novamente eu vou falar com vocês. Os tributos de importação já estão incluídos e você não terá nenhum custo extra. Vamos para o nosso controle de número 4.
Esse controle aqui é o Hyperkin Xenon com fio, isso mesmo. Ele é licenciado, tá, para Xbox One, Xbox Series, porém, olha a cara desse maldito, olha. Que controle bonito, cara, que controle bonito. É um controle igualzinho com o designer ali do Xbox 360, não com o design do console, com o design do controle do Xbox 360. Eu gostei pra caramba, olha. Sensacional, hein? Sensacional. Por R$508 você pode trazer esse controle que é licenciado para Xbox One, Xbox Series e também funciona no PC. Lembrando que ele tem ali as funções normais de um controle, tem ali também aqui, ó, tem gente que achou que não teria, mas ele tem o conector para headset, tá? 3,5. E ele não tem nenhuma opção aqui avançada. Ele simplesmente é um controle para Xbox One, Xbox Series, num designer retrô. Eu confesso para vocês, se ele não funcionasse somente com fio, eu compraria um controle desse aqui. Porque o do 360 funciona sem fio, né? E o design é a mesma coisa, tá? Muito bonito, muito legal mesmo. É um controle que eu compraria. Até mesmo pagando aí R$508, parcelaria isso, enfim. Mas é um controle bacana, muito legal. Por R$398 você pode levar o 8-bit do Pro 2. Mais um controle que também é licenciado igual todos os controles desse vídeo. Todos são licenciados para Xbox, tá? Então não vai ter bloqueio, não vai ter nada, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma barreira aí com a Microsoft no futuro, tá? Esse aqui, como vocês podem ver, ele é o Pro 2, tá? Então ele já vem aqui com o USB-C, tá? Ele funciona com fio, já falei com vocês. E ele tem uma pegada ali meio PlayStation, né? Se vocês forem olhar aqui, o antigo Pro, ele era com fio conectado 100% do tempo. Agora ele já tem a conexão ali, USB-C, que você pode remover esse cabo. Obviamente, ele tem o botão aqui de mutar e desmutar, assim como tem também o conector 3.5 para você ligar o seu headset nele. Então, se você tava no PlayStation, veio pro Xbox, esse controle aqui vai cair muito bem para você, ó. Porque você vai ficar na mesma pegada do PlayStation, mas jogando no Xbox. Vamos para o nosso controle de número 6. Tá aí o nosso controle de número 6. É o Razer Wolverine V2 versão Chroma. Esse controle aqui a gente consegue achar dele nacionalmente, porém é muito difícil, porque assim que alguma loja tem, ele é vendido praticamente de imediato e normalmente ele está na faixa ali entre 800 a 900 reais nacionalmente. Então é caro e ainda assim vende rápido. E por isso que eu coloquei ele aqui nesse vídeo de controles importados. Como pode ser visto na parte de trás dele, ele tem ali os trava pedals, né, para você fazer ali um gatilho rápido e ainda tem 4 botões extras que você pode configurar. Vale a pena lembrar que ele funciona apenas com fio e que obviamente ele possui todas as funções de um controle original do Xbox Series, assim como a conexão de fone e também ali os botões menu, tudo normalmente. Por R$715 no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acho que não é o controle que eu traria através da importação, porque acho que tem outros melhores com preço mais baixo. Mas se você estiver interessado, tem link dele aí na descrição. Agora temos aqui o controle que me surpreendeu. Eu deixei ele por último porque eu fiquei surpreso, porque é um controle que eu não sabia que existia. E esse é o nosso controle de número 7. Esse daqui é o RIG Nacon Revolution X, licenciado para Xbox, oficial para Xbox One, Xbox Series, obviamente funciona também no PC. Já vem com um software ali que inclui o Dolby Atmos 3D. Começa por aí. Tem luzinha ali em volta do analógico, olha que maravilha. E ele vem também com os analógicos diferenciados. Lembrando que ele funciona com fio. São mais de 40 modos de customização nesse controle aqui. Obviamente que ele tem ali o conector para headset e ele possui também vários ajustes nos analógicos, tá? Então você pode colocar ali o peso, mais ou menos a resistência que você gostar que fique no seu analógico, né? Então você vê que tem esses tipo, tá vendo esse negocinho aqui, esse pininho? Então eles encaixam nessa pecinha aqui do thumbstick, né? E encaixa ali
lá dentro do analógico. Então você pode mudar o tamanho do seu analógico, consequentemente muda um pouco o peso do controle e até mesmo a resistência dele ao se mexer para os lados, para cima e para baixo. Na parte de trás desse controle você tem 4 botões ali extras e ainda tem um botão de profile e tem um outro botãozinho que você coloca ele no modo clássico ou no modo avançado. O modo avançado, creio eu, que seja o famoso modo turbo do controle, onde alguns cliques podem ser multiplicados automaticamente. Na parte da frente fica muito claro que você pode remapear totalmente esse controle, tá? Incluindo aqui na frente ele tem 4 luzinhas que indicam os profiles, os perfis de configuração que você está usando no momento. E obviamente para tudo isso funcionar, ele precisa ter ali um programinha para você poder configurar isso tudo. Desde a vibração, calibração do analógico e tudo mais. E obviamente, eu já falei com vocês, tem um software específico já com Dolby Atmos incluso. E é assim que ele vem dentro da embalagem dele. Olha que controle bonito. Sinceramente, na minha opinião, só faltou ele ser sem fio. Se ele não fosse com fio, seria perfeito esse controle. A caixinha dele também bem agradável, gostei pra caramba, a caixinha bem dark. Então esses foram os controles que eu queria mostrar pra vocês hoje, incluindo teve controles novos aí que a gente nem sabia que tinham no mercado. Se você viu alguma novidade aqui, comenta aí quais desses controles que você ainda não sabia da existência. E se você tem interesse em comprar qualquer um deles, tem link aí embaixo aí na descrição. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo!